Alô, meus amigos, boa noite. Estamos recebendo hoje aqui no RB Especial o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, mais conhecido como Guti. Guti nasceu em 30 de dezembro de 1984 e é filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Em 2008, quando ingressou na política, foi eleito o vereador mais jovem de Guarulhos, com 2.478 votos. Com apenas 23 anos, Guti se tornou parlamentar mais atuante na Câmara Municipal. E 4 anos depois, mais que dobrou a votação, alcançando os expressivos 5.127 votos. Há 2 anos e meio, é prefeito da segunda maior cidade do estado de São Paulo e uma das maiores do país, que conta hoje com 1.400.000 habitantes. Boa noite, prefeito. Boa noite, irmão. É um prazer falar com vocês, é um prazer falar com todo o Brasil. O Guti vem desde o tempo da sua primeira eleição para vereador da cidade, né? Exato. Apelido de infância? Vem de Gustavo, é claro. É um apelido de infância e um pai de um amigo, né, que não entende nada de política, chegou e eu estava ensaiando a minha candidatura ali naquele momento, e aí eu ia sair com o meu nome e meu sobrenome, Gustavo Costa. E ele não entende nada de política. Ele falou, olha, eu não entendo nada de política, mas colocar seu nome e seu sobrenome, o mais importante numa eleição não é o número, por que você não diminui isso? Usa seu apelido que todo mundo conhece e o seu número é o principal, que tem que ficar maior. Eu falei, pô, que sacada. E aí, vamos com o Guti, que todo mundo me conhecia como Guti. E é um apelido carinhoso, não é? É uma coisa assim, como se fosse o preferido da mamãe, né? Então, agora, ser prefeito de Guarulhos é um desafio, não é não, Guti? Um desafio enorme, irmão. Pegou uma cidade extremamente endividada, né? A cidade mais endividada do estado de São Paulo, per capitamente falando, uma dívida de mais de 7 bilhões de reais e com muitos problemas de infraestrutura, né? Questão de água, questão de iluminação pública, questão de asfalto, zeladoria. E a gente tem que equacionar. A gente não pode deixar de entregar as melhorias, mas também existem uma série de dívidas. Eu me assustei com essa história, realmente 7 bilhões. Exato. Deixado pelos governos anteriores. Bom, o PT teve lá na sua região, em Guarulhos, quantos anos? Por 16 anos. 16 anos no poder em Guarulhos, né? 4 mandatos. Aparelhou o sistema todo, como foi? Totalmente aparelhado, né? Aumentaram muito o número de cargos em comissão, o número de secretarias, e a gente teve que fazer a engenharia reversa, né? Então, eu falava durante a campanha que eu ia reduzir 30% o número de cargos em comissão, eu reduzi pouco mais de 40%. Mas isso não desgasta, prefeito? Funcionalismo não fica em cima? Bom, na verdade, tem que pensar na cidade, né? A gente tem que pensar no orçamento, tem que pensar em execução. Diminuímos o número de secretarias, diminuímos o número de aluguéis, 50% em valor real de aluguel foi o que a gente reduziu. E é lógico que se não existisse uma grande dívida, essa redução daria para colocar diretamente. Quando o senhor fala em aluguel, o quê? Nas escolas, coisas assim? Aluguel dos próprios municipais. Então, onde funciona a secretaria tal, exatamente. Secretaria tal. Existem aluguéis que é impossível de você encerrar ele. Por exemplo, se a gente tem uma UBS funcionando em um aluguel. O que pode acontecer? Você construir ao lado e sair do aluguel. A UBS é a Unidade Básica de Saúde. Exato. Então, o que você pode fazer é construir e sair do aluguel. Mas numa cidade que está extremamente endividada e não tem fluxo de caixa, não tem como. Então, o que nós fizemos? Todas as secretarias que tinham próprios terrenos alugados, prédios alugados, a gente praticamente juntou uma com a outra e como a gente teve um enxugamento de pessoas também, então começou a caber. Então a gente fez, na prática, 50% só de aluguel a gente conseguiu fazer essa redução. Quer dizer, a redução das despesas do município começou aí. Exato. E agora, da onde surgiu? Bom, essa dívida de 7 bilhões, o município vai ter que pagar isso de que forma? Olha, irmão, a notícia boa para o guarulhense e para quem não conhece Guarulhos, mas a notícia bacana é que 4 bilhões e meio dessa dívida a gente já conseguiu resolver. Problema da água, não foi? Não sai. 3,2 dessa dívida, 3 bilhões e 200, foi a questão da água. Existiu uma dívida entre a nossa companhia de água e a Sabesp, né? Porque por mais de 15 anos a cidade comprava a água da Sabesp, porque a gente não produz a nossa própria água, 90%, pouco mais não é produzido. Então comprava, vendia para o cidadão, arrecadava do cidadão e não pagava de volta.
Então ficou mais de uma década fazendo isso. É por isso que chegou num tamanho enorme de dívida. E aí nós fizemos essa negociação. Então a gente conseguiu tirar essa dívida da frente, juntar essa negociação. A melhor parte disso tudo, a cidade vivia um rodízio muito grande. 90% da cidade, a gente está falando em aproximadamente 1.200.000 pessoas sofriam com rodízio em Guarulhos. Né? Rodízio de água. Rodízio de água. A água chega um dia, no outro não chega, é assim, desse Exatamente. tipo de coisa. Às vezes um dia com água 200, às vezes meio dia com água 1,5 100, depende da região. Era trabalho do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Exatamente, que é a nossa companhia de abastecimento de água e esgoto lá na cidade. Houve uma negociação com a Sabesp, o que aconteceu em Santo André, em algumas cidades do ABC também. Exatamente. Santo André está fazendo agora, o que a gente já fez no ano passado e já estamos colhendo os dividendos. Mas o principal, para quem governa, é importante você sanear as contas, conseguir pagar a dívida, enfim, ter o seu cadinho, ou seja, o nome da cidade limpo, que a gente já pegou ele todo sujo. Demorei 11 meses para conseguir limpar o nome da cidade, que nem as pessoas de casa, né? Quando você tem dívida, seu nome fica sujo. E Guarulhos a gente conseguiu limpar o nome. Mas isso é importante para quem administra, obviamente, para buscar recursos. Mas o principal é levar água para as pessoas sem rodízio. Então, hoje, eu afirmo hoje, que a gente já tem 1 milhão de pessoas em Guarulhos sem o rodízio de água. Ou seja, é água todo dia e toda hora na casa das pessoas para 1 milhão de pessoas. E até dezembro, que essa é a nossa meta contratual, até dezembro, toda a cidade, universalizar a distribuição de água, fornecimento de água para todo o guarulhense. E esgoto, prefeito? Esgoto nós... Guarulhos é acusada de poluir o Tietê. Exato. Não é? Dizem 90% do esgoto é despejado no Tietê. Como resolver isso? A gente carrega, infelizmente, esse título, e é verdade. Não é... Pois é, São Paulo reclama, não é? Não é um título inventado. Infelizmente, envergonha o prefeito, envergonha qualquer cidadão guarulhense, porque hoje nós somos considerados a cidade mais poluidora do Rio Tietê. E para fazer rapidamente um preâmbulo disso tudo, a gente herdou em 2017 uma cidade que tratava 2,38% do seu esgoto. 2%. Segunda cidade do estado em população, tratava 2% do seu esgoto. É vexaminoso. Só que sem recursos para investir, a gente fez uma série de investimentos pequenos, inteligentes, e aí a gente saltou para 12%. Nos dias de hoje, a gente trata 12%. Então, em 2 anos e meio, a gente saltou de 2 para 12, dá um aumento aí de 500%. 12% da área de Guarulhos tem esgoto, quer dizer, tratado... Trata o esgoto. Antes de soltar. A gente coleta 89% do esgoto, mas trata hoje 12%. Pegamos com 2, estamos com 12. E ainda é muito ruim, né? São números tacanhos e a gente precisa melhorar muito. Então, a nossa meta pessoal de governo não é uma promessa, é uma meta chegar até o final da minha gestão, que é dezembro de 2020, com 40% de esgoto tratado. Então, a gente vai saltar de 2 para 40%. Então, essa é a nossa meta. Inclusive, eu tive que repactuar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público, que o governo anterior teria que entregar ao município para a próxima gestão, que no caso fui eu, com 80% de esgoto tratado. Entregaram com 2%. Então, a gente repactuou esse TAC e até 2026 a gente tem que universalizar também o tratamento de esgoto na cidade. Guarulhos é uma cidade da Grande São Paulo, então ela se integra com São Paulo em todos os sentidos, até em seus problemas, é claro, é o transporte público, é essa questão do saneamento básico, é a questão da poluição do Tietê, que é uma das coisas mais problemáticas que tem em São Paulo, né? Que São Paulo... Nós vamos conversar com o senhor, prefeito, no nosso próximo bloco, essa questão do relacionamento de Guarulhos com as demais cidades da Grande São Paulo, a própria capital, a própria cidade de São Paulo e o governo do estado. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Nós voltamos com o segundo bloco desse nosso programa com o prefeito Guti de Guarulhos aqui no RB Notícias Especial de hoje.